Limitações aprendidas a partir do passado. Existe uma expressão que gosto muito de usar: o total das possibilidades. Aprendi com um dos meus primeiros professores de ciência da mente, Eric Pace, e desde então ela vem sendo a plataforma de lançamento que utilizo para deixar minha mente ir além do que antes eu imaginava possível e muito além das crenças limitadas que eu tinha quando era mais jovem. A maioria de nós cria suas ideias sobre a vida por volta dos 5 anos de idade. Podemos acrescentar algumas na adolescência e algumas outras poucas na idade adulta, mas a grande parte delas é gravada na infância. Se você perguntar a alguém por que ele acredita nisso ou naquilo, pode ter certeza de que a pessoa descobrirá que a origem dessa crença está em sua infância, época em que ela tomou sua decisão sobre este determinado assunto. É por isso que vivemos dentro das limitações de nossa consciência de 5 anos. Aceitamos o que nossos pais diziam e continuamos vivendo dentro das limitações impostas pela consciência deles. Mesmo que seus pais tenham sido sensacionais, eles não sabiam de tudo e tinham suas limitações. Você fala o mesmo que eles falavam e faz o mesmo que eles faziam. Desta forma, se contém em muitas áreas, pois repete o modo de pensar deles quando diz a si mesmo: e isso não vai dar certo, ou ninguém consegue fazer aquilo. No momento em que você diz: não vou conseguir, ou não vai dar certo, ou ainda, o que os vizinhos vão pensar? Você está se limitando. A última pergunta, então, costuma ser um grande obstáculo. O que os meus vizinhos, colegas ou amigos vão pensar? Na maioria das vezes, essa frase não é mais do que uma boa desculpa. Você não terá de fazer alguma coisa porque eles não a fariam. Você abriga em seu interior outras mensagens absurdas, como: não sou forte o bastante, não tenho idade para isso, ou não sou do sexo certo. Quantas vezes você se deixou limitar por essa última? Não posso fazer isso porque sou homem. Não posso trabalhar naquilo porque sou mulher. Lembre-se de que a alma não tem sexo. Eu acredito que, antes de encarnar neste mundo, você escolheu seu sexo com o objetivo de aprender uma lição em particular e, portanto, não tem por que se sentir inferior ou superior por causa dele. Usá-lo como desculpa é uma outra maneira de abrir mão de seu poder. As limitações frequentemente o impedem de expressar e vivenciar o total das possibilidades. Eu não tenho estudo para isso. Quantas vezes você deixou essa crença contê-lo? Conscientize-se de que a educação escolar é algo estabelecido por grupos de pessoas que dizem: você não pode fazer isso ou aquilo, a não ser que seja a nossa moda. Eu aceitei essa limitação por muitos anos, pois abandonei a escola antes de terminar o 2º grau. Eu dizia a mim mesma: infelizmente não tenho estudo, não posso conseguir um bom emprego, não sou capaz de fazer nada corretamente, não sei pensar. Então, certo dia, me dei conta de que a limitação só existia em minha mente e não tinha nada a ver com a realidade. Abandonando as minhas crenças limitadoras, me permitiu aproveitar o total de minhas possibilidades. Descobri que eu era capaz de pensar, que era inteligente e tinha facilidade para me comunicar. Ao me libertar das limitações do passado, encontrei novas possibilidades que antes me pareciam inexistentes. Encare os problemas como oportunidades para ajudá-lo a crescer. Qual costuma ser sua atitude diante deles? Se você é desses que só ficam pensando: coitadinho de mim, por que uma coisa dessas foi acontecer comigo? Está se limitando e não se abrindo ao total das possibilidades. Você precisa confiar no poder maior, precisa afirmar que tudo ficará bem e o problema
se resultará no mais alto bem. Não se preocupe com o modo como ele será resolvido. Se você se entregar à sabedoria ilimitada do poder e da presença que existe em seu interior, as soluções virão das maneiras mais inesperadas. Todos nós já enfrentamos situações onde nos parecia estarmos diante de um muro, sem termos para onde ir. No entanto, todos estamos aqui, neste instante, porque de alguma forma encontramos uma saída. Talvez nem consigamos explicar como ela surgiu, mas o fato é que havia uma solução para aquele problema que nos parecia insolúvel. Quanto mais nos alinharmos com o poder e a verdade em nosso interior, mais rapidamente as infinitas possibilidades se tornarão realidade.